Sejam bem-vindos, gente, ao podcast Talk Nutri. Hoje a gente vai discutir sobre a doença chamada dislipidemia e o que a gente pode saber sobre informações sobre essa doença. O nosso convidado de hoje é o nutricionista Wellington Godoy. Ele é especialista em hipertrofia e definição muscular. Wellington, antes de tudo, a gente queria te agradecer pela oportunidade e também por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, gente. É um prazer estar participando aí do podcast de vocês, estar contribuindo aí, né, com essa informação gratuita para as pessoas se conscientizarem também um pouco dessa doença, né, e poderem tratar da melhor forma, ou até mesmo prevenir para que elas não tenham esse tipo de distúrbio. Muito obrigada. Antes de começar a nossa conversa, antes eu vou me apresentar. Sejam bem-vindos, gente. Prazer, meu nome é Letícia, sou estudante de nutrição do 4º período e eu vou pedir para minhas colegas também se apresentarem, por favor. Opa. Oi, tudo bem? Meu nome é Caroline e eu estou no 5º semestre de nutrição. Meu nome é Paola, também estou no 4º semestre. Bem-vindo, Wellington. Eu sou a Andressa e eu estou no 5º semestre de nutrição. Prazer, boa tarde. Eu sou a Cassandra, estou no 4º semestre e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade da gente estar tendo essa conexão, trocar essas informações. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a todos vocês, gente. O prazer é meu. Estou disponível para contribuir e para estar novamente, né, passando essa informação aí, não só de conscientização, mas também de clareamento, né? Porque muitas das pessoas aí do público leigo não faz nem ideia do que é uma dislipidemia, e às vezes as pessoas que estão assistindo esse podcast aí que vocês estão apresentando pode até ter dislipidemia e não sabe por não ter exames periódicos. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais disso lá para frente no podcast. Perfeito, Wellington. Então, para a gente dar início à nossa conversa, eu gostaria de saber do que se trata a dislipidemia e como que ela pode afetar a nossa saúde. Bom, vamos lá, gente. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender antes da gente falar sobre dislipidemia, né, é que o nosso corpo ele funciona literalmente como uma máquina, né, no qual quando todas as engrenagens estão em perfeita sintonia, estão funcionando da forma correta, o nosso corpo funciona às mil maravilhas. Quando qualquer uma dessas engrenagens elas não funcionam de uma maneira correta, o nosso corpo ele começa a dar sinais. A dislipidemia nada mais é do que uma desregulação nos nossos níveis de colesterol, que é o nosso colesterol total e o nosso triglicerídeos. Exames que você encontra aí no exame de rotina, geralmente que poucas pessoas fazem, e isso que a gente tem que conscientizar um pouquinho também, né? E essa desregulação desses níveis de colesterol, ele pode trazer alguns probleminhas até sérios, dependendo da gravidade e dependendo da patologia que a pessoa tem, podendo agravar de uma certa maneira ou não. Importante, claro, para vocês aqui também, né, que como a gente está falando com um público, entre aspas, leigo, que não tem acesso a essa informação que eu como profissional e vocês como estudantes da nutrição têm, eu vou tentar falar da forma mais simplista possível, tá? Sem estar utilizando muitos termos técnicos, para que fique de fácil entendimento a informação e para que todos, saindo desse podcast, consigam colocar em prática as medidas que a gente vai passar ou as precauções que a gente vai passar também. Que legal. Eu queria comentar que antes de estudar sobre isso, eu não tinha noção do que era dislipidemia. Para mim só existia colesterol, a pessoa tinha colesterol alto, era a única informação que eu tinha, né? Relacionado talvez à forma como ela se alimenta e tal, mas somente isso. O nome dislipidemia, para mim, talvez tivesse associado alguma coisa com obesidade, mas não tinha a mínima noção. Então, para mim também foi novidade aprender sobre isso, e acredito que deva ser a dúvida de todos, né? Que estão assistindo, por causa, às vezes, não tem a informação necessária, né? E eu acredito que a maioria deva conhecer apenas como colesterol alto. Muito legal você falar isso, né, Paola? Porque o nome dislipidemia, não romantizando, mas ele assusta, né? Quando a gente fala dislipidemia, talvez a pessoa que esteja escutando fala, meu Deus do céu, se eu tiver isso eu vou morrer, né? E na verdade não é bem assim.
A dislipidemia, ela também entra como uma fase de classificação, né? Não é porque você está com um colesterol elevado que necessariamente você está com dislipidemia. Ela tem um grau de referência que quando passa desse grau saudável, a pessoa ela está em dislipidemia. Não entrando em termos técnicos novamente, mas só dar uma resumida para a galera, porque talvez muitas pessoas já tenham escutado desses termos na internet e não sabem qual que é a função ou como que funciona, né? O colesterol total, ele abrange a totalidade de algumas frações do colesterol. Dentro desse colesterol, temos duas principais lipoproteínas, né, chamadas de HDL e de LDL. O HDL, todo mundo aí que já ouviu falar nesse termo conhece como colesterol bom, né? Então ele é o bonzinho e o LDL é o vilão, né? É aquele que, se tiver alto, vai complicar, vai trazer complicações. Por que eles são, gente? Falando para o público leigo agora, se as meninas quiserem pontuar conforme algum estudo que elas tenham, também pode ficar à vontade, tá bom? Aqui é um podcast literalmente democrático. As lipoproteínas, por que elas chamam lipoproteínas? Porque é uma gordura conjugada a uma proteína para o transporte. Falando para o público leigo entender, vocês mulheres e até homens aí que vão para a cozinha, já repararam que se a gente misturar água com óleo, ele não se mistura, eles vão ficar divididos. Sabendo que esse HDL, ele é uma gordura, e ele tem que ser transportado pela corrente sanguínea de alguma maneira, se você utilizar ele no fluxo de água da nossa corrente sanguínea ali, ou com alguns líquidos, ele não vai ser transportado, ele não vai ser movimentado no corpo e não vai conseguir executar as funções que ele precisa. Então, essa proteína, essa gordura, ela se liga numa proteína, por isso que elas chamam lipoproteínas. Quando as duas estão ligadas, elas viram uma espécie de molécula, no qual ela vai conseguir fazer o transporte pelo nosso corpo e fazer as determinadas funções ativas dela, tá bom? Então, só dando essa explicação aí um pouquinho mais abrangente para o público se situar e entender um pouquinho do que a gente está falando aqui. Aqui nesse podcast, a gente vai citar, para um maior entendimento de vocês, falar dessas principais lipoproteínas, tá? Que é o HDL, que é o colesterol bom, que possivelmente as meninas vão pontuar alguma coisa e eu vou estar explicando melhor, e o LDL, que é o colesterol ruim. Quando esse LDL, que é o colesterol ruim, ele está maior, num nível muito elevado, correspondente ao HDL, que é o colesterol bom, você entra num cenário de dislipidemia, tá bom? Esse colesterol ruim, chamado LDL, o que ele vai fazer com o nosso corpo? Ele vai acumular essa gordura e ele vai trazer para... Bom, já pode falar, ou Letícia, você vai querer fazer alguma pergunta mais pontual sobre isso? Só para falar para outro podcast. Eu acho que eu queria comentar uma coisa. Pode comentar. Para a maioria das pessoas, o colesterol sempre é ruim, né? Sempre vai ser algo ruim. E eu acho que falta esse conhecimento de você saber que você consumindo um lipídio, uma gordura de boa qualidade, vai te trazer um benefício, né? Para as pessoas, tipo assim, colesterol é o vilão, é ruim, é péssimo, não tem seu lado bom, né? Perfeito, Cassandra. Isso é muito bom você ter citado, porque assim, quando as pessoas pensam em colesterol, a primeira coisa que elas pensam é, eu não posso ter colesterol. O colesterol ele tem que estar extremamente baixo, ele não pode estar alto, porque senão eu tô doente. Vamos pensar o seguinte, gente, para a gente falar numa boa alimentação, as pessoas só imaginam que existe carboidrato e proteína, né? Principalmente o público que eu atendo, que é um público mais voltado para estética física, nutrição esportiva, eles pensam, carboidrato vai me dar energia e a proteína ela vai recuperar o meu músculo para eu ficar forte, só isso. E muitas pessoas esquecem da gordura, propriamente falando aí dos níveis de colesterol que a Cassandra citou. Uma boa quantidade de colesterol bom no nosso corpo, que é o HDL, ele vai favorecer em diversas funções metabólicas do nosso corpo, como um aumento da imunidade, falando para homens, um aumento da testosterona, que vai fazer com que a pessoa performe mais no esporte, tenha mais disposição, tenha mais libido, tenha uma saúde sexual ativa. E quando esses níveis de colesterol eles estão reduzidos, as pessoas começam a sentir sintomas como cansaço excessivo em atividades físicas, a pessoa fica muito doente a todo tempo, pelo fato da imunidade, ela está muito baixa também. E a gordura, o colesterol, ela está muito ligada também com o fator termal do nosso corpo. Ou seja, quando abaixa a temperatura, quando a gente está na época de inverno, o responsável por aquecer o nosso corpo, por transitar essa temperatura, também é o colesterol.
Então esse é um ponto muito importante que a Cassandra citou, porque todo mundo atribui colesterol com algo ruim. E, na verdade, o que é ruim é você ter uma desregulação entre os níveis dessas lipoproteínas que a gente está citando aqui no podcast para vocês. Perfeito. Wellington, agora entrando mais na questão de sintomas, né? Eu fiquei muito curiosa. A dislipidemia, ela causa algum tipo de sintomas ou não? Pergunta interessante também, Léo. Ela até causa alguns sintomas, né? Mas o que eu cito também para a galera é o seguinte: quando a dislipidemia ela começa a causar algum sintoma, é porque a situação ela já está bem feia. Falando de qualquer tipo de doença que a gente tem crônica no nosso corpo, né? Ou até a dislipidemia, ela atua como doenças silenciosas, né? Então, por exemplo, algum dos sintomas da dislipidemia em estágio grave, ela começa a aparecer anéis brancos ou cinzas, meio opacos, sabe? Na margem aqui da córnea do olho, né? Um aumento do fígado ou do baço, ou seja, é algo que já está extremamente evidente. A sua dislipidemia já está num nível que, assim, vai te trazer problemas graves, tá? Outros sintomas pode ser uma sensação de formigamento ou queimação, que geralmente os pacientes que têm esses sintomas atribuem isso na região das mãos ou dos pés. Isso é um formigamento crônico, tá? Por que eu falo isso? Porque saindo desse podcast, psicologicamente as pessoas já vão começar a sentir a mão formigar, os pés formigar e vão achar que estão com dislipidemia. Não é assim, tá, gente? Isso é algo literalmente crônico. Só que, como eu disse para vocês, quando chega nesse estágio da gente sentir sintomas, já é porque está um pouco mais grave, tá? Então, por isso que a gente sempre aconselha, dentro de consultório, exames periódicos, né? Então, a gente costuma analisar o estado físico da pessoa quando ela começa um atendimento conosco, ou até mesmo no longo prazo para ir acompanhando, para ver como é que está literalmente esses parâmetros dela, de colesterol total, de HDL, de LDL, para não deixar chegar nesse estágio, porque quando está nesse estágio já é um pouco mais complexo, né? Falando até propriamente da diabetes, que é uma doença que a galera conhece até um pouco mais que a dislipidemia, né? Quando chega no estágio da pessoa que ela não sabe que ela tem diabetes e ela vai ver, poxa, será que eu tenho diabetes? Por quê? A cicatrização, ela já está um pouco lenta, ela está começando a não manipular mais a glicose como ela tem que manipular, ou seja, está tendo queda de pressão, está tendo desmaio, ou seja, o estágio já está um pouco mais grave. Mesma coisa da dislipidemia. Então, embora tenha sintomas, vai por mim, gente, não esperem ter algum desses sintomas para irem atrás, para procurarem um médico, procurarem um nutricionista e ter literalmente um acompanhamento, tá? Eu acho assim que é muito importante a gente conscientizar as pessoas dessa importância, né? De estar fazendo os exames, de estar buscando cuidar de si, porque é aquilo, né? Normalmente as pessoas deixam para se cuidar quando, tipo assim, já não dá mais, já tá com problema, a coisa já tá ruim, que é algo que a gente ouve também muito dos nossos professores. A maioria das pessoas já vão chegar no nosso consultório com algum problema, com alguma doença bem avançada, porque as pessoas não têm essa conscientização, né, de que tem que se cuidar, de que tem que ter uma alimentação boa, tá fazendo exercícios físicos, enfim, as pessoas sempre deixam para se cuidar quando já tá naquele nível, assim, né, altíssimo. Perfeito, Cassandra. E até um ponto que você citou que é bem legal, né? Isso também vai muito com o encontro do momento atual que a gente vive, né? Dessa facilidade de informação, dessa questão de rede social e também até um ponto que aí talvez a gente até entre em um pouco de polêmica, mas eu tenho que defender esse ponto, que é também a romantização do quesito obesidade, né? Saiu na semana passada um artigo, um estudo, que nós atingimos 1 bilhão de pessoas obesas no planeta. Não sei se vocês chegaram a ver esse artigo. Gente, pensando que a gente tem 1 bilhão de pessoas obesas no planeta, e essa questão de autoaceitação, eu concordo com isso. A pessoa ela tem que se aceitar bem, ela tem que se aceitar da maneira com que ela é, mas existe uma linha tênue disso. Quando essa aceitação ela começa a sair do lado saudável, já vira um problema. Não é porque a pessoa está acima do peso e porque os exames delas não manifestam uma dislipidemia, não manifestam uma diabetes ou qualquer outra coisa do tipo, isso não significa que essa pessoa não precisa se cuidar, não precisa praticar uma atividade física, não precisa cuidar da alimentação,
Porque, novamente, como a gente volta na pauta, até linkando com o que a Cassandra falou, as pessoas deixam para procurar um profissional, deixam para cuidar de si, quando o problema já está transbordando. Muitas vezes, quando o problema já está transbordando, não tem como você cuidar mais de uma maneira saudável, só através de alimentação, só através de uma atividade física. Aí você começa a entrar em viver em medicações, lembrar de tomar um remédio para depois ter que tomar outro e outro e outro. A gente não quer isso, né, gente? A gente quer uma população saudável. O nosso papel está aqui em, acima de tudo, a minha área é mais esportiva, as pessoas atribuem muito ao lado esportivo com as pessoas só querem ter abdômen tanquinho, as pessoas só querem performar no esporte. Quando na verdade não, a gente quer ter uma propagação da saúde, as pessoas se sentirem melhor, se sentirem funcionais. Isso é muito importante das pessoas terem esse discernimento. A questão de autoaceitação de nada tem a ver com obesidade. Você se aceitar é uma coisa, você tratar da sua saúde, colocar isso em primeiro lugar, é outra totalmente diferente. E o fato, assim, também da questão da obesidade, né? É que, igual você falou, você fez exames e não apontou nada, tá tudo bem, aquela romantização. Mas o fato de você já estar com algum grau de obesidade, você já vai ter, tipo, muito mais chances de ter qualquer doença crônica. Então, não é porque você não tem que você vai se manter ali. Você tem que aproveitar que você não tem e voltar para trás, né? Começar a se cuidar para você não ter. Porque a partir do momento que você chega nessa fase, que é algum grau de obesidade, seja baixo ou alto, o seu desenvolvimento de ter alguma doença crônica já é muito maior, né? Exatamente, a pessoa está muito mais propensa, né? Porque a obesidade, ela vai ser um reflexo de hábitos da pessoa, né? Então não tem como, se a pessoa se alimenta mal, se ela não pratica atividade física e ela está num cenário de obesidade, não tem como ela ter na mentalidade dela que no longo prazo aquilo não vai ter um efeito nocivo dentro do corpo dela. Por mais que naquele momento atual, naquele exame, ela não apresente nenhuma dislipidemia, por exemplo, é algo que é questão de tempo para acontecer. Então, os exames laboratoriais que a gente atua em consultório, ele não funciona somente para diagnosticar as doenças, e sim também para prevenir as doenças, né? Nesses níveis de colesterol que a gente está citando nessa pauta, nós não vamos começar a atuar com um tratamento somente quando a pessoa estiver num nível de dislipidemia. Ela pode estar com um colesterol elevado, como foi até o caso que a Paola falou, né? E ela não estar com dislipidemia. A gente não vai esperar chegar em dislipidemia para que a gente comece a cuidar disso. E às vezes essa conscientização que falta dentro das pessoas, justamente pela questão das redes sociais também, dessa propagação de informação de autoaceitação, de tá tudo bem, não, você tá acima do peso, se você não tem sintoma, tá ok, você é saudável. Não é, gente. Obesidade é algo que tem que ser tratado e tem que ser mudado para justamente evitar diversas doenças, e uma delas é a dislipidemia, que a gente está falando aqui nesse podcast. Perfeito. Até porque agora a rede social é a maior forma de comunicação que as pessoas vêm tendo, né? Então, a nossa parte é fazer o que a gente pode para conscientizar as pessoas disso, deixar elas alertas, entender, e igual a gente falou, conversar de uma forma leiga, mas que façam eles entenderem realmente o risco, como muitas pessoas, eu sigo vários influencers que são obesos, e as pessoas romantizam muito aquilo, muito mesmo. Então, tipo assim, a nossa parte é tentar conscientizar, né, gente? Tipo assim, vão se cuidar, porque não é porque tá bem que não vai desenvolver algo ruim. Então, nossa função é, tipo, passar essa informação acima das pessoas, né? Porque hoje em dia é a rede social, é a comunicação, então é o nosso fato de pegar mais firme nisso também. Perfeito. Será que cabe agora a minha pergunta que eu ia fazer? Eu acho que a gente chegou no ponto certo. Claro. Como a dislipidemia está relacionada com os problemas cardíacos, né? Porque ela, acredito que não seja apenas problemas cardíacos, mas como que chega a esse ponto? Os problemas cardíacos são os que as pessoas mais veem sintomas, né, quando ela está num grau grave de dislipidemia. Porque o que acontece? Esse papel, voltando até um pouquinho, falando agora das lipoproteínas, né, do LDL, que é o colesterol ruim, é o vilão da nossa história aqui. Quando ele está em níveis elevados, o que ele vai começar a fazer? Esse transporte de gordura, ele vai começar a depositar nas células adipócitas e nas artérias.
Porque a partir do momento que a pessoa ela está num grau de obesidade, imaginem comigo o seguinte, gente. O primeiro ponto que a gordura vai ser armazenada são as células adipostas. Quando essa gordura ela começa a inflar até certo ponto que não caiba mais ali, e você continua se alimentando mal, continua tendo maus hábitos alimentares, a gordura ela vai armazenar de qualquer maneira, tá? E aí quando ela começa a passar da célula adiposta, ela começa a criar placas nas artérias. Ou seja, ela vai atrapalhar a obstrução do fluxo sanguíneo. E quando ela obstrui essa passagem do fluxo sanguíneo, a pessoa passa a ficar mais favorável a problemas cardiovasculares, falta de oxigenação no cérebro, o famoso acidente vascular cerebral, que é o AVC, né? Então, percebem como um simples fato de uma alimentação incorreta pode acabar com a vida de uma pessoa. E as pessoas, aí é que entra a questão da conscientização e para a pessoa procurar um profissional. Aqui, por mais que a gente esteja falando de uma forma bem resumida, a gente tem que entrar, às vezes, em alguns termos técnicos, né? Que as pessoas jamais imaginam isso. Poxa, a gordura vai grudar na minha artéria e vai passar, vai impedir a obstrução de sangue, né? E sim, gente, é isso que ocorre. E por isso que ocorre também, às vezes, problemas de circulação. A pessoa não tem nem ideia disso. Às vezes ela tá com o tornozelo extremamente inchado, com a perna extremamente inchada. Ah, o problema são as varizes. Nem sempre. Às vezes pode estar ligado também com esses níveis de dislipidemia. Por isso que a investigação do problema, os exames, bem como o tratamento, é muito importante para, se caso a pessoa não tiver, evitar com que ela tenha, mas se ela tiver, entrar com um planejamento efetivo para que ela diminua esses níveis e saia dessa zona de risco. Só que é um ponto também, Paola, quando chega nesse ponto, nesse estágio que você falou, era o que eu estava comentando com a Cassandra. Em alguns casos, a gente deixa de ter o tratamento somente com alimentação e ela vai precisar entrar na medicação, pelo menos até ela baixar esses níveis. E tem muitos pacientes, já se acostumem com isso, que são resistentes a remédio. Só que a grande questão é, muitos deles são resistentes a remédio, mas eles não tratam a saúde da maneira com que deve ser tratada para eles não precisarem utilizar medicações. Então, por isso que entra de novo um conjunto de conscientização, de conversa, para que as pessoas realmente assistam isso, entendam a gravidade de você chegar nesse estágio da doença aqui que a gente está citando para vocês. Wellington, eu fiquei curiosa para saber o seguinte. Então, quando começa a aparecer essas questões, né, de complicações cardiovasculares, é porque a dislipidemia ela já está num estágio muito avançado, né? Possui alguma outra complicação que seja tão grave quanto essa? Desculpa, Lê, você queria saber se existe alguma outra complicação... Isso, relacionada à dislipidemia, além das doenças cardiovasculares, né? Existem, só que aí eles são graus que ele só vai piorando a situação, né? Um dos principais pontos, a dislipidemia, na realidade, ela começa com sintomas leves dentro do corpo, né? E ela vai agravando os sintomas, né? Por exemplo, como eu citei aqui para vocês no início, ela começa ali com, por exemplo, uma falta de disposição. Falando do homem, porque ele tem uma testosterona um pouco mais elevada do que a mulher, né? Então, vamos supor, a gente coloca um homem ali no consultório que ele está sentindo uma fraqueza excessiva, não está com apetite sexual, ele não está performando bem nas atividades físicas dele. Quando a gente diagnostica um exame no qual esse nível de HDL, o LDL, ele está prejudicado, ele pode estar fazendo com que esse homem tenha uma diminuição da testosterona, tenha uma diminuição da performance, tenha um risco de agravar, né, doenças como gripe, como outras doenças relacionadas à baixa imunidade, e aí a gente vai aumentando os níveis. Né? Quando a gente começa a aumentar os níveis, essa questão das doenças cardiovasculares, elas são as mais conhecidas, vamos assim se dizer, né? Tem outra doença que eu até queria que vocês puxassem aí dentro do estudo de vocês, né? Que chama... Meu Deus, agora para falar certinho essa palavra, aterosclerose, perfeito. Que aí ela já é o agravante máximo dessa doença, tá? E aí, quando chega nesse ponto, aí a complicação é um pouco mais complexa. Por quê? Aí já não envolve mais somente um trabalho nutricional. Aí tem que estar conjugado também a um trabalho de um endocrinologista.
porque essa pessoa ela vai ter que entrar com uma medicação para baixar esses níveis de dislipidemia dela, para que ela entre novamente no cenário de fora de risco, vamos assim se dizer. Essa pessoa dizer que ela está sempre fora de risco é complexo, porque tudo vai variar conforme os hábitos dessas pessoas. O que acontece muito, gente, até dando um adendo já para vocês e para as pessoas que estão assistindo. As pessoas, elas têm o hábito de, quando está doente, ela tratar, e depois que ela sanou, que ela já está em níveis regulatórios de novo, ela está fora de risco, ela voltar a ter os hábitos que ela tinha antes. Só que a possibilidade disso agravar e ela voltar para aquele cenário de risco é muito maior, o tempo é muito mais curto do que o tempo que ela demorou para desenvolver essa dislipidemia. Então a grande questão é, uma vez que você teve ou tem dislipidemia, você tem que mudar a relação dos seus hábitos literalmente para a sua vida. Você tem que abaixar esses níveis de dislipidemia, regular o seu nível de HDL, ali que a gente citou, abaixar esse nível de LDL e você ter uma alimentação no qual você mantenha esses níveis dessa maneira. Senão os agravantes, gente, são complexos. São bem complexos mesmo. Vou fazer minha outra pergunta aqui para finalizar a minha parte, é se a parte genética, ela tem alguma influência. Se alguém da minha família tem, eu tenho essa tendência, né, essa sugestão de ter também. Se tem a ver alguma coisa com a parte genética. Perfeito, Paola. Esse é um ponto muito interessante que você citou, porque assim, a dislipidemia, ela pode ser relacionada aos seus hábitos alimentares, que você pode estar desenvolvendo essa dislipidemia, mas também ela pode ser por um fator genético, tá? Ou seja, passando ali de pai para filho, de mãe para filha. No caso, quando é genético, aí o cenário muda um pouquinho, porque por mais que as pessoas elas tenham uma boa alimentação, elas tenham uma boa frequência de atividade física, nem sempre essa dislipidemia ela vai ser regular. Então, nesse caso da parte genética, se a pessoa ela tem dislipidemia devido a um histórico familiar, talvez sim ela tenha que utilizar remédio para regular o colesterol dela para o resto da vida. Claro que em dosagens menores, mas tem esse risco. Só um comentário nessa questão de genética, né? Quando assim, eu vejo que eu tenho alguém na minha família que tem dislipidemia. E aí entra a questão da conscientização, né? De fazer exames de rotina, exames periódicos. Então, acho que assim é muito importante também. Perfeito, Andressa, perfeito. As pessoas elas têm assim, fulano da minha família tem, eu não tô sentindo nada, então tá tudo bem, né? Vamos seguir o jogo. Isso é muito bom você ter falado também, porque assim, vamos pensar. Se alguém da sua família tem dislipidemia e você é um indivíduo saudável, vamos lá, você fugiu daquela linha da família de má alimentação, e não dizendo também que quem tem dislipidemia tem uma má alimentação. Esses fatores genéticos, como eu citei, a pessoa ela pode ter bons hábitos alimentares, ela pode ter ali uma frequência de atividade física ok, e ela apresentar dislipidemia, porque é um fator genético. Só que aí entra a questão que as pessoas pensam, poxa, se eu já tenho e eu já estou na medicação, vou ter que usar medicação para o resto da minha vida, por que eu vou cuidar? Eu vou ficar só na medicação mesmo. Aí entra o ponto, o quanto de medicação você quer tomar? Você pode tomar uma dosagem mínima, que isso não vai te prejudicar, ou você pode tomar doses cavalares aí para você ter que sobreviver. Então a grande questão da medicação é a seguinte, quanto menos você tomar, até mesmo nesse caso genético, é melhor. Porque, querendo ou não, a medicação em excesso, né, quando você tem que utilizar uma medicação para o resto da sua vida, ela vai te ajudar naquele problema específico que você está tratando. Mas ela também tem efeitos colaterais por trás. A gente não vai entrar nesse assunto porque não é a pauta da aula, né? Mas toda essa questão aí de metabolização das medicações, elas também têm um prejuízo para outros órgãos do corpo também. Então, quanto menos você tomar, melhor. E aí entra o ponto da conscientização que você citou, Andressa, que é muito importante. Acho que a gente só tem 15 minutos. É, a gente gente precisa
ver as próximas perguntas. Vamos embora. Ou o que a gente pode fazer também, como o Meet não é premium aqui a conta, ela vai encerrar daqui 15 minutos, a gente pode abrir uma outra chamada, ou a gente finaliza aqui E mesmo, depois- vocês que sabem. Isso, entendi. Qualquer coisa. A gente ainda tem perguntas, né? Tem quantas perguntas ainda? São 4? Sim, ainda São não sei. 5, né? Com a da Carol ou não? Já fez, né? Que era Já do fez. sintoma. É, a segunda. Eu acho que dá pra perguntar a minha na questão da. Como a gente tá falando de prevenção, né? Quais são, Wellington, os alimentos, né? Que pode ajudar a controlar esses níveis de lipídio no sangue, que a gente aprendeu até agora, né? Que são as gorduras nos vasos. Então, conta pra gente, Wellington, um pouquinho sobre a alimentação que a pessoa pode seguir, né? Perfeito. Deixa eu só sintetizar a pergunta aqui, Andressa. Você quer saber da conduta alimentar que ela tem que ter depois que ela já foi diagnosticada com dislipidemia, é isso? Ou antes? Como prevenção? Como prevenção. Tá, como prevenção. Como prevenção, Desculpa. É como controlar os níveis. tá. Então, é a pessoa que ela já tem dislipidemia, ela está em tratamento para entrar em conformidade de novo. Isso mesmo. Perfeito. Ela estando em dislipidemia, a primeira coisa que ela tem que fazer o manuseio é da alimentação como um todo, tá? Por mais que a gente esteja falando na questão de gordura, a alimentação como um todo, ela influencia no aumento da gordura corporal, né? Então, as pessoas, elas atribuem muito a questão da gordura corporal, do adipócito, com a gordura que a gente consome, com o macronutriente gordura. Então se eu consumir gordura, eu vou ficar com mais gordura localizada, mais gordura corporal. Não é assim, gente. O que acumula gordura corporal, primeiro ponto, é o excedente de calorias que você consome ao longo do dia, tá? Então, tudo que você consome, se ele for em excesso, o corpo não estiver utilizando, ele vai ser convertido no longo prazo em gordura. Então, a primeira conduta que essa pessoa tem que ter é uma alimentação regulada de acordo com os níveis de atividade que ela faz. Se é uma pessoa sedentária, que não é o correto, mas vamos exemplificar aqui, ela tem que ter uma dieta elaborada e calculada para ela nas quantidades que ela necessita. Se essa pessoa ela pratica atividade física, consequentemente ela vai comer mais alimentos saudáveis para que ela tenha essa demanda energética e ela não acumule. Essa é a primeira conduta. Você ter uma alimentação controlada em calorias para que você perca peso, tá? Porque esse é o principal ponto que vai ajudar a regular esses níveis de dislipidemia, é você abaixar o peso. Falando de algo de uma dislipidemia causada e não de um fator genético, tá bom? É bom que você situe isso. O segundo ponto é você optar sempre por gorduras de boa qualidade. E o que são as gorduras de boa qualidade? São gorduras poli e monoinsaturadas, que você encontra principalmente no azeite de oliva, você vai encontrar no amendoim. O amendoim é aquele torrado sem sal, tá, gente? Não é aqueles da Elma Chips, aqueles ovinhos branquinhos, não. As oleaginosas, de forma geral, então a gente vai abranger castanha de caju, a gente vai abranger macadâmia, tá? A gente vai abranger noz. Então, todos esses alimentos, até a mais famosa de hoje em dia, a pasta de amendoim, também é um alimento que ela tem gorduras de boa qualidade, poli e monoinsaturadas, tá? Outro alimento que você pode estar utilizando, uma fruta bem conhecida, é o abacate, que vai te ajudar também a você regular esses níveis de colesterol bom, que é o HDL. A transição que você precisa fazer para baixar essa dislipidemia é você abaixar o seu colesterol ruim e você subir o seu colesterol bom. Para você abaixar, é a alimentação. Você estar numa alimentação no qual você consuma menos que você gasta para que você perca peso, consequentemente, esse colesterol ruim ele vai abaixar, só que você precisa promover também, você precisa consumir alimentos com gorduras de boa qualidade para esse colesterol bom aqui, ele subir, tá? E aí são todos esses que eu falei, só que também é assim, tá, gente? Um ponto muito importante. Não é porque essas gorduras são boas que você pode comer à vontade. Até porque essas gorduras representam calorias. E as calorias, a cada 1 grama de produto de gordura, você tem 9 calorias. Ou seja, naquele punhadinho de amendoim que as pessoas tomam com a cerveja, que elas acham que é inofensivo, elas estão consumindo um excedente de calorias muito grande. Então, esses alimentos, eles podem ser utilizados, sim, para a regulação desses níveis de dislipidemia, porém, com controle.
com cálculo. Por isso que é interessante você passar no nutricionista para que ele passe para você a determinada quantidade que você precisa consumir desse alimento por dia. Então, por exemplo, André, você vai consumir 40 gramas de amendoim por dia, você vai consumir ali 2 colheres de azeite por dia, vai consumir X quantidade de abacate por dia. Com esse tratamento em déficit calórico e também com esse aumento de gorduras boas, você volta para esses níveis normais aí de colesterol no seu corpo. Wellington, e assim, um ponto que as pessoas também se assustam, né? Que acha que, tipo, se for no nutricionista, vai vir só alimentos de alto custo, que a pessoa não vai ter esse acesso, mas, tipo, que as pessoas também tenham essa conscientização, não só as pessoas, quanto o próprio profissional, né? Que dê essas opções. Como você acabou de falar, a opção das nozes é um custo um pouco mais alto, mas aí também tem um abacate que vai oferecer a mesma qualidade de alimentação e são custos diferentes, assim, que vai caber no bolso. Então é aquela conversa que você vai ter com o seu profissional, se abrindo para ele poder te entender e aderir a alimentos, né, que vão caber dentro da sua dieta, porque não adianta as pessoas também passarem uma consulta e o nutricionista falar alimentos super caros e a pessoa não vai cumprir com a alimentação, né? Mas também não vai só do nutricionista, quanto do paciente se sentir à vontade de falar, de conversar, de dizer o que ele pode, o que ele não pode, o que ele consegue estar ali para poder estar seguindo. Então, realmente é uma conversa, assim, né, que tem que vir entre os profissionais e o paciente. Claro, Cassandra, perfeita essa pergunta, porque muita gente acha ainda, né, hoje já mudou isso, mas que só quem vai no nutricionista é quem tem um poder aquisitivo extremamente alto, porque vai ter aqueles alimentos caros. Eu costumo até brincar, né, no meu Instagram, que eu falo, quem passar comigo pode ficar tranquilo que não vai tomar leite egípcio, não vai pegar castanha da Romênia, nem nada disso. A nutrição é para todos. E eu costumo dizer que o básico funciona. Quando a pessoa ela tem um planejamento alimentar de coisas de fácil acesso do dia a dia dela, ela vai conseguir executar muito melhor do que se você trazer hábitos muito complexos para ela e que ela tenha que mudar aquela conduta que ela já tinha uma vida. É muito difícil em 2, 3 meses se mudar a conduta de uma vida da pessoa. Agora, se você coloca para ela, poxa, de fonte de gordura você vai comer um amendoim, ela fala, pô, tá acessível para mim. Um abacate, poxa, tá acessível para mim. Tem outros pacientes que eles vão querer, não, Nutri, eu quero que você coloque um salmão na minha dieta, eu quero que você coloque nozes na minha dieta, tá tudo bem também. Só que o que as pessoas precisam ter essa conscientização é que a nutrição é para todos e que o básico funciona e funciona muito bem. O salmão é melhor que o amendoim? Não. Você consegue ter a mesma extração de gorduras no salmão do que no amendoim. A diferença é o sabor, a palatabilidade, uma ocasião especial que você pode utilizar ele também, mas não precisa ser via de regra. E eu costumo falar, até aproveitando esse gancho, que você fazer dieta, pasmem, sai muito mais barato do que vocês comerem sem controle nenhum. É só vocês fazerem um adentro do que vocês gastam aí em iFood, do que vocês gastam em comida na rua. Eu garanto que para uma pessoa única, tá? Vamos supor que você monte a dieta para você. Com 100 a 120 reais por semana de mercado, você faz as 5 refeições do seu dia, 4 a 5 refeições, dependendo do seu planejamento, para a semana inteira. Quanto que tá um PF hoje, gente? 25, 30 reais? Em 3 dias você já gastou isso. Então, tudo é questão de planejamento. Se planejando bem, você consegue ter uma nutrição barata, que vai te deixar numa conformidade de saúde e que vai atender também o seu bolso. Wellington, eu fiquei bem curiosa, porque você entrou naquela questão de óleos vegetais, né? E aí eu acabei lembrando do óleo de coco. Se eu não me engano, pode me corrigir se eu estiver errada, o óleo de coco ele possui mais concentração de gordura saturada. Nesse caso, seria um óleo vegetal que a gente teria que tomar um pouco mais de cuidado ao fazer uso? Olha, em excesso, eu acho que sim, Lê. Tá? Porque assim, as pessoas... Hoje em dia, de novo, eu volto para a pauta de rede social, gente, porque eu sou muito ativa nessa questão, né? As pessoas falam muito na questão, o óleo de coco é mais saudável que o azeite. O óleo de coco ele é mais saudável do que o óleo de soja. Então, o que a gente tem que imaginar é que a gente tem classificações de gordura. O que a gente tem que pegar nesse contexto é o seguinte, tá, Lê? Quais fontes de gordura essa pessoa vai utilizar? Eu não estou dizendo que ela não possa utilizar o óleo de coco,
Mas se ela for utilizar só o óleo de coco como base de gordura, nesse caso da pauta da dislipidemia, não é interessante. É interessante, poxa, Wellington, mas eu gosto de utilizar o óleo de coco para preparar, para grelhar minha proteína, etc. Tudo bem, você pode ter uma concentração de gordura saturada na sua dieta, só que maior parte ela tem que ser gorduras poli e monoinsaturadas. Até porque é quase impossível que a gente utilize somente gordura poli e monoinsaturadas, isentando 100% as saturadas da nossa alimentação. Mas nesse quesito da pergunta que você falou, todos esses óleos que a gente falou, o que tem um poder nutricional melhor nesse quesito de poli e monoinsaturadas é o azeite de oliva. Em segundo caso, eu vou colocar ali o óleo de soja. Em terceiro, eu coloco o óleo de coco. E em quarto, ali, o que o pessoal tá romantizando demais, que é a banha de porco, que eu não vejo sentido nenhum e a pessoa tá utilizando isso na alimentação. Wellington, no caso do azeite de oliva, você priorizaria mais o extra virgem? Priorizaria mais o extra virgem. Não que o virgem somente não tenha essas propriedades que atende, mas o mais puro em si é o extra virgem. Só que aí entra muito na questão, Cassandra, que a gente falou de custos, né? Então, a gente diversificar essas fontes de gordura é importante para que a pessoa tenha uma melhor adesão no planejamento. Hoje em dia, foi no mercado hoje, o azeite está R$40 o litro de azeite. Então, assim, se a gente for bater a quantidade de gordura somente no azeite de oliva extra virgem, acaba em determinados momentos pesando um pouquinho mais no bolso. Então, a gente sempre costuma equilibrar. É o melhor? É o melhor. Só que se a gente utilizar somente dele, acaba encarecendo muito na dieta e isso acaba afastando muitas vezes a pessoa. Eu não tenho condição de comprar o azeite, eu não vou me cuidar. Eu não vou fazer a dieta da maneira como eu tenho que fazer. Então, é bem legal a gente diversificar essas pessoas que têm um objetivo legal e conseguem bancar um extra virgem, bacana. Se essa pessoa não tem, mas igual eu leio, eu quero utilizar o óleo de coco. Pode utilizar o óleo de coco, só que utiliza ele em menor quantidade e complementa ali com amendoim, com uma pasta de amendoim, com uma nozes, uma castanha, ou um abacate. Uma coco, sim, presente no dia a dia ali também, ela na determinada quantidade correta, ela pode contribuir nesse quesito também, tá? Perfeito. Wellington, você já teve alguma experiência com paciente que já teve lipidemia? Muitos. Às vezes as pessoas acham que a área esportiva ela é composta somente por atletas, somente por pessoas que buscam alta performance. Também, mas eu digo para vocês que a parcela de atletas que a gente trabalha acaba sendo muito menor do que a parcela de pessoas comuns, que buscam ter um físico mais estético, buscam ter uma saúde um pouco mais bacana. E nesses atendimentos iniciais, sim, eu já peguei bastante pessoas aí com dislipidemia também, que ao longo do tratamento é até o que eu conscientizo. Antes da pessoa mudar o físico, ela tem que primeiro regularizar a máquina ali dentro. Porque se tiver com alguma incoerência ali dentro, o físico não vai refletir. Então não adianta querer que a pessoa tenha um abdômen definido, que ela tenha um braço maior, que a mulher tenha um bumbum maior, a perna maior, se ela tem alguma patologia por dentro. E a dislipidemia, eu já peguei alguns bons pacientes também com essa patologia. Então, assim, Wellington, para a gente encerrar aqui, né, o nosso podcast, a nossa conversa, em questão da prevenção de tratamento, a gente já conversou um pouco, né, em questão da prevenção, cuidar, fazer exames, ainda se manter a alimentação legal, fazer exercícios, mas assim, fora de tudo isso que a gente já falou, tem mais alguma coisa para a gente reforçar, mais alguma mensagem? Eu acho que, assim, em base do que a gente já sabe, sempre é importante, quando a gente for manter uma alimentação, misturar ali os macros, né? Manter uma alimentação ali com uma proteína junto com carne, que vai te dar mais saciedade, vai ficar uma alimentação mais completa. Então, assim, junto de tudo isso que a gente já falou, para a gente fechar em questão de uma prevenção de tratamento, como que a gente pode passar essa mensagem de uma forma clara, seja acessível? Então, é isso. Perfeito, Cassandra. Eu creio que, assim, uma boa conduta alimentar, né, uma boa prevenção, não só para dislipidemia, como para qualquer doença,
Pode parecer clichê isso que a gente debate em podcast, né? Mas é literalmente a pessoa ela se manter ativa e ela ter uma boa alimentação. Agora, como que ela pode fazer isso, né? Primeiro, a gente sempre fala muito sobre a musculação. Então, quando a pessoa assimila a atividade física, ela logo liga à musculação. E tem muitas pessoas que não gostam de academia de jeito nenhum. Não precisa ser só musculação. O importante é que você mantenha o seu metabolismo ativo, que você gaste calorias, que você se movimente de alguma forma. Ou seja, se você gosta de fazer uma natação, se você gosta de fazer um crossfit, se você gosta de caminhar, se você gosta de fazer uma dança, desde que ela seja de forma recorrente, é uma atividade física. Você está gastando calorias, você está mantendo o seu metabolismo ativo, então esse é o principal ponto, você está gastando energia. Conjugado a isso, você não precisa literalmente fazer dieta, você não precisa ter, de modo inicial, pelo menos de acordo com o objetivo, aqui a gente está pregando saúde, você não precisa pesar as suas refeições todos os dias, você não precisa ter um planejamento totalmente elaborado para você. Mas é bom com que você tenha a conscientização de boas escolhas alimentares. Hoje, se você não tem a oportunidade de pagar um profissional, informação tem de monte na internet. Só que o lado bom de tudo isso, e também tem o lado ruim, é você ter que saber filtrar. Profissionais que pregam low carb de modo excessivo, tá? Porque a low carb é uma excelente conduta. Porém, a low carb que se prega hoje é zerar carboidrato. Não é bem assim. E as pessoas, elas visam muito, Cassandra, o emagrecimento a qualquer custo, né? Então, a pessoa, ela não tá ligando se ela tá com dislipidemia. Ela tá ligando que ela não tá entrando naquele vestido ou que o cara não tá com o braço forte. Então, a que custo que ele quer fazer aquilo? Ah, você tem que zerar carboidrato, você tem que fazer uma dieta líquida o dia todo. Ele vai fazer. E o emagrecimento vai ocorrer. Porém, esses níveis de regulação que a gente está conversando, ele não vai ocorrer. Então, da mesma maneira com que existe uma obesidade, como a gente conversou aqui, saudável, também existe um nível de eutrofia, uma pessoa magra, que ela está totalmente desregulada. Então, o fato de você estar no seu peso ideal não significa necessariamente que os seus exames estão ok. Muito pelo contrário, já peguei pessoas abaixo dos níveis de referência ali de peso dela, que elas estavam totalmente desreguladas. Então, você buscar informação, né, de bons profissionais para que você tenha uma alimentação de qualidade. Como a Cassandra falou, uma alimentação rica ali em carboidratos, proteínas dentro do prato, ela vai te saciar tão bem quanto você comer, talvez, 1 ou 2 refeições do dia. As pessoas pregam muito o seguinte, eu como pouco e eu não emagreço. Só que aí você vê o que a pessoa come. Ela come um combo de Big Mac, que vai ter mais ou menos 1.200 calorias, depois ela toma um açaí na parte da tarde e ela pega uma pizza à noite. Ah, mas eu tô comendo tão pouquinho. Só que esses alimentos que vocês estão comendo são ricos em gordura, são ricos em carboidrato e não estão te trazendo o benefício que você pode ter com uma alimentação rica, por exemplo, com um prato de arroz, um prato de feijão, um bife, uma salada, um azeitezinho ali por cima. Período da tarde, pode comer um pão ali com uma pasta de amendoim, consumir ali uns ovos mexidos, que você também vai ter essa fonte de gordura para regular também a questão da dislipidemia, como é a pauta, né? Eu acho que o que falta, Cassandra, é as pessoas buscarem a informação que você pode comer bem, você pode comer saudável e mesmo assim você vai ter o prazer na alimentação. Hoje o que eu mais vejo no consultório é as pessoas assimilando a alimentação saudável com, meu Deus, agora eu vou passar nervoso na dieta, não vou poder comer. Não vou mais comer. E assim, apontando assim dentro desse assunto que a gente aí acabou de falar. Eu como pouco, mas eu não emagreço. Mesmo que a pessoa, tipo assim, coma pouco e coma algo bom. Mas a pessoa não tá ali praticando um exercício, não que seja a musculação, como você falou, mas qualquer prática física para você aumentar o seu metabolismo e aí sim você conseguir queimar mais gordura. Então, além do fato da pessoa tá numa alimentação legal, tá comendo pouco, ela tem que aumentar o metabolismo. E assim tem aquilo também, né? Fazer uma dieta não é comer pouco, é comer bem, comer saudável. Então, às vezes, a pessoa pode fazer uma dieta e manter ali um exercício, manter ali um aumento do metabolismo dela, e dentro de alimentos certos, ela pode até comer uma quantidade grande, até comer uma quantidade maior do que ela acha que poderia comer,
por esse fato dela estar ali se movimentando e ainda assim não deixar de ter a perca de peso e de uma forma saudável, né? Que eu acho que é o mais importante. Tem um termo que eu utilizo muito, Cassandra, que é quanto mais você treina, mais você pode comer, né? Porque você está gastando essa energia, então isso promove uma ingestão de calorias maior para você. Eu costumo falar que é unânime, de 90% dos meus pacientes que estão em primeira consulta comigo, quando eu mostro o planejamento alimentar deles, eles falam, Nutri, tá errado. Eu vou comer tudo isso, né? Eu não consigo comer tudo isso, eu quero emagrecer, eu vou engordar. Eu falo, existe uma grande diferença entre você comer saudável, comer limpo, e você comer alimentos fora de dieta extremamente calóricos, né? Então esse é um ponto muito importante, e as pessoas entenderem também que quando elas fazem dieta, não é que nunca mais elas vão comer uma pizza, não é que nunca mais elas vão comer um hambúrguer, muito pelo contrário. É a pessoa trabalhar com um sistema de dieta 80-20. 80% da sua dieta ser saudável, ter boas escolhas alimentares, e 20% você ter uma flexibilidade. Você poder sim no final de semana comer uma pizza com seu namorado, com a sua namorada, com seus pais, você poder comer um hambúrguer, ir num restaurante japonês, está tudo bem. Da mesma maneira com que se você fazer dieta um dia, você não vai emagrecer, se você errar um dia, você também não vai engordar. É claro que tem todo um contexto. Eu não gosto de trabalhar muito com aquele dia lixo, né? Que as pessoas atribuem. Esse dia eu vou comer tudo errado. Eu costumo encaixar refeições livres para que ela tenha uma melhor adesão. E aí, quando entra o ponto da atividade física, que você citou de uma forma perfeita, além da pessoa aumentar o metabolismo, ela tem que estar pensando também que ela está deixando o corpo dela mais funcional. Não pensar somente no emagrecimento, no ganho de massa muscular. Ela ter o consentimento que ela está ganhando mais resistência, ela está melhorando a oxigenação, ela está melhorando a absorção de nutrientes do corpo dela. Não tem como, gente, é estilo de vida. Não tem como você construir um físico que você imagina sem você criar um estilo de vida. Então, a pessoa, quando ela está saudável, quando ela não tem nenhum tipo de dislipidemia, não tem nenhuma doença crônica, é um sinal que ela pratica uma atividade física com recorrência e que ela tem uma boa alimentação. A mensagem que eu quero deixar aí para os telespectadores que estão assistindo esse podcast é: não adiem a saúde de vocês. E o segundo ponto, eliminem esse preconceito que vocês têm em cima da nutrição. Não é porque você vai passar no nutricionista que você vai passar fome, que você vai comer pouco, que vai ser colocado alimentos que você não gosta dentro do seu cardápio. Existem profissionais e profissionais. Faz um filtro legal, vê o profissional que você mais se identifica e procure cuidar da sua saúde. Wellington, eu não tenho dinheiro hoje para investir em um nutricionista. Hoje em dia, gente, o Instagram tá aí. Perfil de grandes profissionais, eles soltam dica o dia todo para vocês. Então dá para você pegar uma apanhada de informação e saber o que é certo e o que é errado. Só que a grande mensagem é: não adianta o profissional querer que você mude, não adianta os familiares quererem que você mude, quem tem que querer mudar é você. Partindo desse princípio, todo mundo é capaz de atingir o objetivo que busca. Perfeito. E assim, a saúde vai além de uma alimentação, né? Eu ouvi falar que o relacionamento, onde a gente se relaciona, é ali onde a gente mais vai se manter saudável, porque é um relacionamento amoroso, é um relacionamento familiar, é um relacionamento no trabalho, então é o ambiente que você vai estar que vai te trazer essas coisas. Então, uma frase assim que eu ouvi, agora eu não sei 100% falar ela em base como ela é, mas assim, sorria o triplo, corra, treina o dobro e come sempre o seu 80%. O 20% eu poderia ter comido mais. Eu poderia ter comido mais, mas você vai parar ali, você não vai comer até você se sentir empapuçado, panturrado, sabe? A barriga é super cheia. Então, assim, cuidem do relacionamento de vocês, do ciclo de vocês, da mente de vocês, da saúde de vocês. E aí sim você vai ter uma vida boa, uma vida saudável. O 100% é aquela coisa, a gente nunca vai chegar no 100%, né? Mas que a gente mantém ali o máximo do que a gente possa. E eu, finalizando, além da alimentação, vai também o seu relacionamento, vai a sua saúde mental, vai tudo assim para você ficar bem. Tudo isso influencia, né? Uma boa alimentação, ela não vai ajudar somente no bom funcionamento do seu corpo, falando do ponto de vista estético. Quando as pessoas elas têm uma má alimentação, elas têm dificuldade de cognição, elas têm dificuldade de concentração no trabalho,
a pessoa fica estressada em excesso, e aí entra no ponto de relacionamento que você disse. Pessoa que tá comendo mal, que tá numa dieta restritiva, às vezes o namorado, a namorada fala, ela já explode. Mas não é dela aquilo, é uma restrição energética que ela tá, que o corpo dela tá pedindo socorro. Então é esse conjunto de fatores que você citou muito bem, Cassandra, que é o quesito de um bom funcionamento, não está envolvido somente na parte estética do nosso corpo, né? A alimentação vai te ajudar como um todo para o seu dia a dia. Concentração, sono, seu efeito cognitivo, a forma com que você trata as pessoas ali ao seu redor, o humor. Então tá tudo interligado, gente. A alimentação ela vai mudar tudo em vocês. Tá com um físico legal? Se alimente bem também, que acredite, vai melhorar em diversos parâmetros da sua vida. Que bacana, que papo gostoso. Eu acho que ficou bem esclarecedor para todo mundo, né? Esclareceu bastante coisa com relação à dislipidemia, alimentação saudável. E acho que a gente já está indo para o final, então, né? Vocês que mandam. Tem mais alguma pergunta? Eu acho que não. E esse vídeo, assim, ele vai pro YouTube, né? Para um canal. Então, assim, quem quiser interagir, deixar um comentário, ficar com dúvida em alguma coisa, mandem que a gente vai conversar. A gente vai tentar esclarecer as dúvidas de vocês. Tanto a gente com o conhecimento que a gente já tem, e o Wellington também vai estar ali auxiliando a gente. Gente, eu quero dizer para vocês que foi um prazer estar participando aqui do podcast de vocês. Foi um prazer estar contribuindo aí com esse projeto que vocês estão, né? De passar essa informação. E literalmente me coloco à disposição. Se teve algum tema ainda que ficou vago, pode deixar aqui nos comentários. As meninas vão selecionar perguntas aqui. A gente em conjunto vamos estar respondendo para vocês, tá? Então, agradeço demais aí pela oportunidade. Espero ter atendido as expectativas, ter contribuído aí com vocês, tá bom? E fico à disposição. Se precisarem, podem me chamar. Perfeito, Wellington. Muito Muito obrigada, obrigada, viu, por ter participado. Obrigada. Grande abraço, gente. Obrigada, Wellington. Tchau, tchau. Tchau, tchau.